E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal História Aberta. E hoje vamos comemorar juntos o feriado de 15 de novembro e falar sobre um tema muito importante e que mudou os rumos do Brasil até hoje. E, claro, tem relação com o feriado de hoje: a proclamação da República e o fim da monarquia no Brasil. Sente no sofá, pegue sua pipoca e prepare-se, porque essa história é digna de Game of Thrones. Eu tenho certeza disso. Tem guerras, luta pela liberdade, imigração, conchavos políticos e até um pouco de confusão com a Igreja Católica. E antes de mais nada, aproveita agora. Vai ali com o dedinho, curta, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, claro, para receber todas as notificações quando os vídeos chegarem. Ufa, agora sim, vamos nessa. Vamos começar a nossa viagem no tempo com a Guerra do Paraguai. Sim, pois essa guerra foi importante para o fortalecimento do exército brasileiro e, claro, consequentemente, o golpe que deu início à República no dia 15 de novembro de 1889. Isso mesmo, um golpe. Eu não acredito no que eu ouvi. Entre 1864 e 1870, Brasil, Uruguai e Argentina formaram a conhecida Tríplice Aliança e estavam jogando um verdadeiro jogo de guerra contra o Paraguai. Imagine só, era como se eles estivessem na final de um campeonato de futebol, mas ao invés de um time contra outro, eram 3 contra 1. E o resultado? Claro, o Paraguai terminou o jogo arrasado. Mas por mais estranho que possa parecer, o Brasil também não saiu ileso. O quê? Não acredito. Depois de tantos combates, os oficiais do exército voltaram para casa com o sentimento de que algo precisava mudar. É aquele velho ditado, sabe? O gramado do vizinho é sempre mais verde? Pois então, tanto a Argentina, Uruguai e o próprio Paraguai eram repúblicas, enquanto que o Brasil era uma monarquia. E os oficiais do exército brasileiro viram nisso uma forma de ascender politicamente. E aí começaram uma campanha. Chega de monarquia. Vamos dar uma chance para a República? E adivinha quem estava de olho nessa mudança também? Isso mesmo, a elite política brasileira. Quem você acha que seriam os presidentes nesse novo sistema? Adivinham. Após a guerra, a luta contra a escravidão estava a todo vapor. Muitos militares que combateram na Guerra do Paraguai lutavam junto com os escravizados que se alistaram compulsoriamente com a promessa de que um dia poderiam ter a sua liberdade. Claro que nunca veio. E mesmo com algumas leis sendo promulgadas, elas eram leis para inglês ver, ou seja, nunca funcionaram. Por exemplo, a lei do sexagenário. Ela dizia que os escravizados que tivessem mais de 60 anos se tornariam livres. Piada, né? Escravo com mais de 60 anos, mas tinha outra, a lei do ventre livre, que oficialmente nunca libertou ninguém. E o que podemos dizer da chamada Lei Áurea, assinada pela filha do imperador, a princesa Isabel, que libertou os escravizados que ainda existiam? Pois é, uma mulher branca dizendo quem podia ou não ser livre. E quem não gostou muito dessa história do fim da escravidão? Claro, os donos de escravos, que coincidentemente eram os grandes fazendeiros produtores de café. E aí a coisa fica estranha para o próprio governo de Dom Pedro II, pois ele mesmo considerava a escravidão uma vergonha para o Brasil. E assim, os fazendeiros pararam de dar apoio a ele. E como a escravidão estava em vias de acabar, não teve outra alternativa, senão incentivar a chegada de imigrantes vindos principalmente da Alemanha, Itália e Japão. E agora? Bom, agora os fazendeiros precisariam pagar salários aos trabalhadores. Acho que eles não gostaram muito, né? E você, o que acha? Claro. Mas calma, não para por aí. Enquanto as intrigas rolavam, a Igreja Católica estava lá, de olho em tudo. A monarquia sempre teve a relação próxima com a Igreja. Porém, com o passar do tempo, conflitos começaram a surgir entre a Igreja e o próprio imperador. O principal conflito, e que desandou o caldo de vez, foi a manutenção da maçonaria no Brasil. A igreja não queria que católicos participassem desse movimento e decidiu proibi-la. Já o governo não queria a interferência desse assunto pela igreja em terras tupiniquins. E aí, meus amigos, o conflito passou a ser uma confusão político/religiosa, pois o Papa da época tirou o apoio da igreja ao Império Brasileiro. Então, meus amigos, vamos organizar as ideias. Antes de 1870, o Império Brasileiro tinha o tripé que sustentava a política do país: igreja,
exército e fazendeiros. E com o fim da Guerra do Paraguai, o governo imperial perdeu esse tripé de sustentação. E pouco a pouco o império foi desandando e caindo aos poucos. E agora vocês querem saber o resto da história? Okay, let's go. E então chega o dia 15 de novembro de 1889. A panela de pressão da insatisfação estourou. Os militares estavam prontos para a ação e foram capitaneados pelo herói da Guerra do Paraguai, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi responsável por proclamar a República, claro, apoiados pela elite, tanto política quanto cafeeira, dando um belo tchau para Dom Pedro II, literalmente. A cena deve ter sido épica. Desculpe, imperador, mas a república vai começar e você não está na lista de convidados. E aí, o que podemos aprender com tudo isso? Bem, que a história política é cheia de conchavos e reviravoltas e que às vezes mudanças e golpes acontecem. E no Brasil, os militares estão frequentemente presentes nesses momentos. Por que será? E assim o Brasil entrou em uma nova fase cheia de esperanças e desafios. Era como se o Brasil fosse uma grande loja de departamentos e estava mudando de dono com aquela famosa faixa em cima do estabelecimento, sob nova direção. E todos prontos para usufruir das promoções, claro, nunca vieram. E Dom Pedro II e sua família? Bem, eles foram expulsos do Brasil, saíram com mala e cuia, ou também, como diziam os antigos, com uma mão na frente e outra atrás. O imperador morreu 2 anos depois em Paris, acometido de uma pneumonia. E sua filha, Isabel, morreu em 1921, aos 75 anos de idade, na França, sendo aclamada como Isabel, a Redentora. Pois é, pessoal, o Brasil já foi uma monarquia. Teve imperadores, príncipes e princesas, barões e baronesas. Depois se tornou uma república que de 1889 até hoje cambaleia em golpes, tentativas de golpes, acordos políticos estranhos, maracutaias, ditaduras, suicídio de um presidente, impeachments, retóricas vazias, decisões polêmicas. Ufa! É ou não é um Game of Thrones? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com os amigos. E lembre-se, a história nunca pode ser vista como algo mágico e certinho, e sim como uma linha torta, onde os eventos vão se desenrolando com acertos e erros, bem como é a nossa história, né? Você sabe bem disso. Continuem lendo, estudando, vendo os vídeos e se preparem, pois o ano já está quase acabando. Um ótimo feriado de 15 de novembro e até a próxima, pessoal!